Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Posso contar um segredo para vocês? Irmão, não sabia como que eu ia fazer para pregar para vocês aqui. Porque quando me falaram que eu ia pregar na primeira igreja, isso tem uma relevância tão grande para a gente que vocês não têm noção. Aí de manhã eu não sabia se eu vinha de terno, não sabia se eu vinha de roupa comum. Aí troquei de roupa umas 3 vezes. Aí eu falei, Deus, vai comigo. Aí cheguei aqui, vi um pessoal tão acolhedor, mas é muito honroso para a gente saber que a gente está no altar, onde tudo começou. Né? Às vezes você está aqui e você passa desapercebido para você, mas presta atenção, essa igreja, ela é a fonte que alimenta as outras igrejas. Tudo que Deus entrega, Ele entrega definitivamente, Ele nunca mais tira. Então, para as outras igrejas estarem fortes, essa igreja precisa ser forte. E é por isso que essa igreja, ela tem uma unção especial. Os membros dessa igreja carregam uma unção especial. Eu vou dizer isso de novo para você dar glória a Deus, porque não é jargão de pastor, é palavra profética vindo do céu. O Senhor vai cuidar de você. Sabe por quê? Porque você faz parte de um legado. E esse legado, para ser bonito, ele precisa da tua vida. Ele precisa da tua família. Ele precisa da salvação. Então, quando você fala que você faz parte da primeira igreja, você está dizendo, eu faço parte da fonte que emana para as outras igrejas. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, seu casamento vai ficar bem, sua vida financeira vai ficar bem. Agora olha para ela e fala assim, me trata bem que eu ainda posso ser seu patrão. A gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Agora, deixa eu só dizer algo para vocês aqui, para quem não me conhece, né? Eu sou filho na fé do pastor Leandro. E o pastor Leandro investiu muito em mim para que eu me tornasse pastor. E ele é muito rígido, ele é muito incisivo naquilo que ele quer. Vocês vão aprender isso. Mas eu não conheço ninguém com um coração mais entregue a dar continuidade àquilo que a igreja foi do que ele. E a gente precisa entender uma coisa, quando Isaac ele sai e ele vai casar ele vai cavar os poços de Abraão, seu pai. E a gente tem uma geração que não quer olhar para aquilo que os outros fizeram, elas querem fazer o novo. E a gente esquece que para o novo dar certo a gente precisa da referência do velho. Então é eu olhar para o pastor Mário e dizer, eu só posso vencer se primeiro eu olhar o que você fez. Se eu não olhar para o que você fez, eu vou fazer qualquer outra coisa que não seja a igreja do Evangelho Quadrangular. Então vocês estão em boas mãos, o trabalho vai acontecer, Deus vai honrar a fé de vocês, amém? Vocês estão no tempo, mas não esqueçam que Ele é Pai da eternidade. Ele sabe tudo que vai acontecer, e Ele tanto sabe que Ele escolheu você para estar aqui, para que o legado continue e a beleza e a majestade do Senhor também, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Agora vamos parar de conversa, né? Vamos para a Bíblia. Quem veio aqui para escutar a palavra de Deus, diga aleluia. Então fica de pé. Apocalipse 3:7. Pode colocar só um fundo aqui para mim no retorno, ou colocar alguém para fazer o fundo, por favor. Isso, pode ser esse mesmo. Tá ótimo. Apocalipse 3:7. Cadê o tecladista? Você estava aqui, não estava? Foi embora? Não tem como não? Eu sou almático. Eu gosto de sentir que está junto comigo. Amém? Vamos lá, Apocalipse 3:7. Vai colocar aqui ou eu? Vai colocar? Apocalipse 3:7. A partir de agora é meio a meio, tá? Se você tiver sem unção, você me atrapalha. Apocalipse 3:7. Vamos lá, eu vou ler. Se colocar ali, vocês podem ler. Colocou? Vamos lá então. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: eis o que diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi.
Aquele que abre, ninguém? Não, vamos falar como quem já jantou. Aquele que abre, ninguém? E que fecha, e ninguém? Oh, glória. Vamos lá, próximo versículo. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Irmão, olha para mim aqui. Billy Graham tem uma frase que eu gosto e eu sempre falo ela. Ele diz assim: eu já li esse livro, no final tudo vai ficar bem. No final tudo vai ficar bem, amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Sabemos que o Senhor é santo e verdadeiro. Por isso, ó Pai, nós nos curvamos, não diante dos problemas, das dificuldades, não diante dos nossos anseios, mas nós nos curvamos diante do Teu nome. Pai, que o Senhor traga hoje cura, salvação, renovo. Que cada um que entrou aqui cansado, que saia daqui fortalecido. O que entrou triste, que saia alegre. O que entrou vazio, que seja cheio. Mas que ao final desse culto, Deus, haja louvores e adorações nesse lugar. Eu te faço os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer, age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, um aleluia, um glória a Deus e um aleluia nesse lugar. Derrama a presença do Teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Quem pode, joga a mão lá em cima primeiro assim. Agora dá uma salva de palmas com glória a Deus. Amém. Você pode se assentar? Eu prometo que eu não vou pregar mais do que 3 horas. Uma vez eu fui pregar numa igreja e falei para o pastor assim: pastor, eu posso pregar até que horas? Ele falou: senhor, você pode pregar até a hora que você quiser, 9h30 vamos embora. Agora olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente entra no livro de Apocalipse, é um período em que a igreja está vivendo debaixo de perseguição. Domiciano é o imperador e ele está disposto a fazer tudo para que a igreja morra. Ele sabe do poder que a igreja carrega e ele não está poupando esforços para matar essa igreja. E qual que é o sentimento que nasce no coração das igrejas? O sentimento que nasce é o medo. E eu queria começar falando um pouquinho com vocês sobre o medo, porque medo é sinônimo de dúvida. Aonde você desperta o medo, você despertou a dúvida. Quando você fala, eu não sei se amanhã eu vou ter meu salário, você está colocando em dúvida se amanhã Deus é poderoso para manter seu salário. Quando você pensa, fala, eu tenho medo da minha saúde, você está colocando em xeque se Deus continua curando. A dúvida entrou no seu coração. E esse sentimento está se fortalecendo dentro da igreja. Os discípulos, ao invés de quererem avançarem, eles estão recuando. E aí, Deus manda uma carta, e nessa carta, Ele começa dizendo para eles ficarem firmes, para eles não terem medo. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Quando a gente vem para a igreja, a gente está sujeito a muitos sentimentos. O salmista vai dizer que a alma dele está angustiada, a gente se cansa, mas medo não. Eu vou repetir isso para você dar uma glória a Deus. De todos os sentimentos que você pode carregar, nenhum deles se parece com medo. Sabe por quê? Porque Davi vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Você pode concluir o que ele fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não? Por que eu não temerei? Eu não temerei porque tu estás comigo. Irmão, às vezes para você sentir medo, ou na verdade a gente só sente medo quando a gente esquece quem Deus é. E às vezes quando a gente esquece quem Deus é, Ele tem que trazer uma palavra para nos lembrar. É isso que Ele está fazendo. Ele está trazendo uma palavra, e nessa palavra Ele diz, olha, eu sou santo e eu sou verdadeiro. E Ele vai dizer uma coisa, a porta que eu abro ninguém, vamos lá, me ajuda a pregar, que agora a gente vira pentecostal nesse momento. E a porta que eu abro ninguém, e a porta que eu fecho.
Então você tem que colocar uma coisa no seu coração, porque quando o diabo ele abre uma porta, Deus tem poder para fechar. Quando o diabo fecha uma porta, Deus tem poder para abrir. Mas quando Deus abre uma porta, governo não fecha, principado não fecha, o inferno não fecha. Então a gente tem que estar diante de um Deus que a gente primeiro entende o que Ele fala e não coloca em dúvida o seu caráter. Deus é imutável. A Bíblia vai dizer, Ele é o mesmo ontem. Então levanta essa mão para o céu, deixa eu começar dizendo, vai acontecer, meu irmão. Ei, não se agarre às situações, se agarre à palavra. Não se agarre aos problemas, se agarre a quem te prometeu. A palavra não volta porque Deus não volta. Deus está te direcionando nesse tempo para uma viagem para o futuro. Sabe o que é o futuro? É o lugar onde você encontra gozo, paz e descanso. Eu estou profetizando para quem tem glória a Deus e aleluia nessa noite. O teu futuro é de paz. Deus tem portas abertas para você. Agora, tem uma coisa que você não pode nunca esquecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é crente, meu irmão. Não, fala a verdade. De vez em quando a gente esquece que a gente é crente, não esquece? A gente vira ateu dentro da igreja. É um monte de gente incrédula vestindo um personagem de fé. É um monte de gente que entra vazia e sai vazia. É um monte de gente que entra, mas porque não entendeu quem Deus é, vive no meio de um Deus que pode tudo, não entendendo nada. Irmão, presta atenção, você precisa conhecer as roupas do seu Deus. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja às vezes ela se comunica muito com uma face de Deus, mas desconhece a outra. Tem gente que quando você fala com ela, vem aqui na frente quem quer ser curado, ela corre porque ela já entendeu que Deus cura. Mas se você fala, vem aqui você que está passando por um problema familiar, o seu filho está passando por dificuldade, está nas drogas, vem aqui, Deus vai mudar, e ela já não vem porque ela já orou tanto e Deus ainda não fez, que ela passa a desacreditar. Então eu quero te convencer, através do Espírito Santo, a uma coisa hoje, meu irmão, Deus é tudo o que nos falta. Se você ainda não conhece a roupa do Deus que cura, eu estou nessa noite dizendo para você, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Se Ele abrir a porta da cura, ninguém vai fechar. Eu estou falando com você que está passando por um problema de depressão. Se Ele é Deus que cura, Ele é Deus que tira a ansiedade, tira a depressão, tira o medo. Eu estou profetizando na tua vida, aquele Deus que você não conhece, é o Deus que precisa te visitar. A porta que você ainda não tem acesso, é a porta que Deus precisa liberar na tua vida. E a porta que Ele vai abrir hoje, ninguém vai fechar. E a porta que Ele fechar hoje, ninguém vai abrir. Tem alguém para dar glória a Deus? Bater palma. Agora, olha que interessante, ele vai dizer assim, eu tenho uma porta. Irmão, por que Deus tem uma porta e não várias portas? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa. Jesus vai dizer, eu sou a porta, e quem entra por mim, achará pastos verdejantes. Sabe o que Jesus está falando? Sabe qual que é o problema de muita gente? Tem muita gente procurando portas. Irmão, religiões são portas. E hoje o que a gente mais vê é gente desesperada, procurando portas para crescer. Às vezes eu fico vendo o altar das igrejas se transformando em pontos de coaches. 7 passos para você desenvolver relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Eu não tenho nada contra coaches. Na verdade eu sou um coach. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você encontra a porta, as outras portas já estão liberadas para você. Escuta o que eu estou te dizendo. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar. A porta é essa. E a Bíblia vai dizer, depois que você entrar por essa porta, todas as outras portas te serão acrescentadas. Quando você entra pela porta da igreja, as conexões, as amizades que você faz, já são amizades saudáveis. Você não precisa tentar fazer isso.
Deus vai propor isso no teu caminho. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando a gente se transforma em alguém de Deus, Deus separa pessoas de Deus para andar com a gente. Quando a gente encontra Deus, eu não preciso descobrir os 7 passos da prosperidade. A prosperidade vai me alcançar. Por quê? Porque o Deus que prospera agora mora comigo, anda comigo, fala comigo. Quando eu encontro Deus, eu não preciso descobrir as 7 portas para ser saudável. Não, eu vou entender que eu sou templo do Espírito Santo, e eu vou cuidar da minha vida, porque eu quero viver para que a obra se cumpra em mim. Eu achei a porta, as outras portas estão liberadas. Presta atenção, tem uma coisa que eu acho muito interessante, e eu acho que a igreja tem perdido. Irmãos, hoje não falta para nós pastores de excelência, amém? Ser um pastor de excelência hoje é muito fácil, é só você ter internet, porque a internet te dá informação, te dá conhecimento. Você entra na internet e você copia o que os pregadores de alto rendimento fazem e faça igual. Você vai. Mas presta atenção, quando você chega num shopping, a porta está fechada, sim ou não? Mas na medida que você vai chegando perto dela, o que acontece com essa porta? Por que essa porta se abriu? O que fez essa porta se abrir? Eu vou te dizer o que fez essa porta se abrir. Ela detectou a presença. Você não entendeu? Quando a gente é cheio de Deus, a gente não precisa fazer barulho, não precisa falar eu declaro, eu determino. Quando a gente é cheio de Deus, a gente chega e Deus chega com a gente. E quando a gente chega, a chave chega com a gente. Ele abre a porta para a gente entrar. Eu estou profetizando isso na sua vida. Ei, meu irmão, quando a gente carrega a presença, a gente carrega a chave. O segredo da nossa vitória é a presença que a gente carrega. Ei, o salmista vai dizer: uns confiam em cavalos, outros em carruagens, mas nós, povo de Deus aqui da primeira igreja, nós fazemos menção ao nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a autoridade, a Ele o governo, a Ele os tempos, as nações, as gerações. Então, quando a gente entra para dentro da igreja, primeiro, a gente não entra para fazer, a gente entra para ser. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem muito milagre liberado na sua vida, porque você se tornou filho de Deus. Agora, qual que é o segredo da igreja? O segredo da igreja nunca foi a força da igreja. Sabe o que eu acho legal, irmãos? Vamos pensar como que Deus é um Deus ilógico. Deus, Ele gosta de bagunçar a cabeça da gente para mostrar que Ele é Deus, amém? Vamos pensar numa coisa: se Jesus pegasse os doutores da lei, os mestres da lei, e transformassem eles discípulos, a gente diria que legal, Ele lapidou. Mas Jesus pega improváveis, iletrados, amadores, e transforma essas pessoas nos melhores. Sabe por quê? Porque se Deus pega os maiores, não existe mérito. Então, se você pega a história da igreja ela não é marcada por homens sábios demais, fortes demais, mas ela é marcada por homens zelosos demais, que reconhecem que Deus pode tudo. Você pode dizer isso comigo? Deus pode tudo. Não, fala para a pessoa que está do seu lado: eu não posso muita coisa, mas Ele pode tudo. Eu não sei muita coisa. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu não sei muita coisa, mas Ele sabe tudo. E é Ele que me guarda, tá? Fala para a pessoa: é Ele que me guarda. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido, porque aos anjos Ele dará ordem ao meu respeito. Então a gente precisa entender isso. Nós estamos diante de um Deus que tem acesso ao futuro. Amém, meu irmão? Nós estamos diante de um Deus que tem acesso ao futuro. E quando a gente entra nesse livro, Ele vai falar: olha, porque vocês reconhecem que tem pouca força. E eu me alegro quando eu me vejo fraco.
Eu tenho medo é quando eu me sinto forte. Porque eu me lembro da história de Sansão. Todas as vezes que Sansão se viu forte, ele se transformou em alguém estúpido. Mas todas as vezes que ele se viu fraco, ele recorreu a Deus. Às vezes a gente está em casa, aí você fala, deixa que esse menino eu resolvo com ele vai aprender. Aí você tira a correia, aí você tenta, não dá certo. Aí você fala, deixa, eu vou colocar ele de castigo, 15 dias sem videogame, não dá certo. Aí você fala, deixa, agora ele vai ver, eu vou cortar tudo que ele gosta, não dá certo. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu não sei mais o que fazer. Deus, visita essa casa, me ajuda, faz o que só o Senhor pode fazer. Aí Deus olha lá do céu e fala, antes de quebrar ele, eu precisava quebrar você. O seu orgulho, a sua altivez. Mas agora que você está quebrado, eu vou quebrar ele e vou refazer uma casa que se pareça comigo. É isso que eu vim profetizar na tua vida nessa noite, meu irmão. Escuta o que eu estou dizendo para você. Quando a gente se vê fraco, a gente reconhece que sem Deus a gente não dá conta. Quando a gente está fraco, a gente olha e diz como Davi, então eu elevo os meus olhos aos montes e me pergunto de onde me vem o socorro, e eu sei que o meu socorro vem de Deus. A gente, meu irmão, do homem a gente até precisa, mas de Deus a gente depende 24 horas por dia. Tem alguém aqui que depende de Jesus 24 horas por dia, que já entregou a sua vida para Ele, que vai viver e morrer para Ele, para dar um glória a Deus, um aleluia nesse lugar? Amém? Sabe o que eu acho bonito na história? É quando o Gideão, ele traz muitos homens. Não, nem vou falar desse exemplo, depois eu falo desse exemplo outro dia. Deixa eu falar de outro exemplo para você, que vai fazer mais sentido para você. Quando Josué e Caleb mandam os homens espiarem o lugar, quando eles voltam, eles começam a dizer, não, nós não vamos entrar naquele lugar, aquela porta está fechada, tem gigantes lá. Aí Josué e Caleb dizem assim, fazem o povo se calar e dizem assim, certamente nós entraremos naquele lugar, porque o Senhor nos dará por herança. Repete comigo assim, herança. Irmão, o que nós temos em Deus não vem de força. O batismo com o Espírito Santo não vem de força, vem de desejo, vem de herança. Jesus disse, eu vou, mas quando eu chegar lá em cima eu envio Ele. Você está entendendo, meu irmão? Tudo que nós desfrutamos em Deus, as bênçãos de Deus, a família que nós temos, a prosperidade que nós carregamos, não vem da nossa força. A Bíblia fala, maldito o homem que confia na força do homem e faz dele o seu braço. Então eu estou olhando para você e estou dizendo, que você aceite um ano do favor de Deus, que você aceite um ano em que Deus está dizendo para você, não é pelo que você merece, é por aquilo que eu sou, e eu sou o Senhor da tua vida, eu te amo, eu tenho zelo com a tua casa, eu quero te ver feliz, e porque eu te amo, eu derramo bênção sem medida sobre a tua vida. Pode dar glória a Deus aí? Pode bater palma para ficar bonito para Jesus? Agora, para encerrar, repete comigo assim, alianças abrem portas. Ele fala assim, sabe qual é o segredo dessa igreja? E é por isso que as portas vão estar abertas sobre elas, porque apesar de vocês terem pouca força, vocês guardaram a minha, fala comigo assim, palavra. O que eles guardaram? O que eles guardaram? O que a gente não guarda? O que eles guardaram, irmão? E o que a gente não guarda? A palavra. Quando a gente vem e passa por debaixo de uma tempestade, parece que as palavras de Deus, todas que moram dentro de nós, saem de nós. É assim ou não é? Quando as tempestades vêm, a gente esquece que Deus está com a gente no barco. Pode estar dormindo, mas está com a gente. E aí quando a tempestade chega, a gente se desespera e a gente fala um monte de coisa, menos a palavra. Então deixa eu te dizer uma coisa, palavras liberam chaves. Se Deus é por nós, olha a porta se abrindo,
Olha a porta se abrindo, presta atenção. Porque você está aqui hoje para abrir portas. E se Deus é por nós, essa porta está aberta. Ninguém será contra você. E deixa eu te dizer uma coisa, pastor, mas tem gente contra mim. Eu tenho certeza que tem gente contra mim. Então recebe a segunda palavra: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. O que a gente precisa entender é que palavras liberam acessos. Quando Jesus foi para o deserto, o diabo liberou palavras e Jesus respondeu com palavras. Eu estou olhando para você aqui nessa noite e estou dizendo para você, presta atenção. A Bíblia vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Altura, profundidade, principados. E ele termina dizendo: nada nos separará do amor de Deus mostrado em seu Filho Jesus. O amor está mostrado, meu irmão. Nós não estamos aqui pensando, conjecturando. Ele amou Deus de tal maneira que enviou o seu Filho. É fato consumado. A cruz é fato consumado. A morte é fato consumado. A ressurreição é fato consumado. Ele, à destra direita de Deus, é fato consumado. Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é Deus. Quem já entendeu isso para dar glória a Deus? Então, quando a gente entende a palavra, a gente acessa através da palavra. Então você tem que ser uma igreja que manifesta a palavra. Você tem que ser uma igreja que libera palavras, que exerce o poder profético que existe dentro de cada palavra. Não presta atenção, o meu pai morreu tem uma semana exato. E aí perguntaram para mim: você está triste? Eu falei: não. Você não está triste? Eu falei: como que eu poderia estar triste se a Bíblia diz que se nós esperamos só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, e que tudo que a gente vive nessa terra, tudo que a gente renuncia nessa terra, é crendo que existe um lugar melhor do que esse. Aí a gente pensa, vamos lá, os que estão com mais de 60, 70 anos, aí começa dor aqui, dor ali, dor aqui, é assim ou não é? É. Mas a Bíblia diz que lá a gente vai ter corpo glorificado. Irmão, tem gente aqui que só vai conhecer Guarapari, mas a Bíblia fala que lá o céu é como Cancún, o mar é como cristal. Então a gente tem que tirar os olhos da terra e às vezes e olhar para o céu, no que o céu disse que nós teríamos que viver, do jeito que o céu disse que nós teríamos que pensar. Porque se você pensar como a terra, você vai se frustrar com a terra. Mas se você pensar como o céu, você vai dizer: então eu quero trazer à memória aquilo que me dá. Então repete comigo assim: não tem nenhuma porta fechada na minha vida, todas as portas estão abertas, porque o Deus que prometeu ontem, Ele continua fiel hoje e será fiel amanhã. Ele continua, porque Ele é o mesmo ontem. Quem pode aplaudir a Jesus? Fica de pé no seu lugar. Segura essa chave, segura ela bem forte. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou liberar algo para você do céu, amém? O pastor Leandro disse que quando você chegar na sua casa, você vai abrir a tampinha dessa chave, e dentro dela tem um óleo, e você vai derramar na sua casa, na porta da sua casa, e você vai fazer uma declaração profética. Presta atenção, quem aqui já foi em casa de gente rica? Aí você chega lá, tem aquela porta de 2 metros, não é assim? A porta é grande, mas a chave é do mesmo tamanho. É assim ou não é? A porta é grande, mas a chave é do mesmo tamanho. Repete comigo assim: eu tenho acesso à chave. E porque eu tenho acesso à chave, não existe porta grande diante de mim. Você não entendeu? A cura vai acontecer. Não tome posse para você aquilo que a Bíblia diz que não é seu. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não diga que é seu o que Deus está dizendo que é dele.
Ele te deu a cura e você vai ser curado. Ele te deu a salvação e você vai ser salvo. Ele te deu a alegria, a paz que excede todo entendimento. Então não tente entender por que Deus está te dando essa paz nesse momento, amém? Segura essa chave com força agora, e vamos orar nesse momento. Meu Deus e meu Pai, nós estamos agora, Pai, caminhando para o fim do culto. E quando nós chegarmos em casa, nós teremos, ó Pai, uma porta diante de nós. E nós vamos ungir essa porta, meu Deus. E nós vamos declarar que a porta que Deus abre, então nós abrimos a porta para receber alegria, para receber saúde, para receber amizades, para receber prosperidade. Meu Deus, entra para dentro dessa casa com teu evangelho, com teu amor, com teu cuidado. Entra, Pai, para dentro dessa casa com palavras de vida eterna. Meu Deus, entra para dentro dessa casa com restauração de casamento. Que todos aqueles que estão aqui, ó Deus, passando por tribulação, dificuldade, meu Deus, que eles tenham acesso ao Pai para também estar dentro de casa, porque eles abriram a casa para dívida, para contenda, para o vício. Mas nessa noite, ó Pai, nós estamos dizendo que o Pai entre, que o Filho se assente, que o Espírito Santo tome posse de toda a casa. Nós declaramos, meu Pai, nós não queremos viver debaixo de vergonha, de encantamento, de ciladas. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, as vestes brancas, as vestes de filho, e pedimos, ó Pai, entra para dentro da nossa casa, abre a porta, meu Deus, para que um segundo semestre se manifeste dentro de nós. Abre a porta da nossa casa, meu Deus, para que a visão nos alcance. Abre a porta, meu Deus, da nossa casa, para que a tua palavra possa ecoar nos nossos ouvidos. E ao mesmo tempo, Pai, nós fechamos a porta da nossa casa para inveja, para calúnia, para maldição, para o engodo, para o engano. Meu Deus, nós não vamos aceitar um segundo semestre de tristeza e desencanto. Por isso, ó Pai, nessa noite nós fechamos a porta da amargura, nós fechamos a porta da dúvida, nós fechamos a porta da traição, nós fechamos a porta da rebeldia, Pai, e nós entregamos o nosso coração ao céu, dizendo: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. E que o Senhor, ó Pai, seja Senhor do céu, da igreja, da família e da nossa vida, porque a porta que Deus abre ninguém, e a porta que Deus fecha ninguém. Então eu declaro um ano de vitória na tua vida, em todas as áreas. Quem recebe bate palma.